Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Rodrigo? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula. Que alegria estar aqui, né? Rio de Janeiro, tá aquele friozinho de novo, né? Tá difícil, né? Aquela preguicinha. O pessoal aí já mandou aquele salve. O pessoal tá na academia assistindo aula, né? Justo, né? Espero que a pessoa esteja ali, né? Fazendo aquela escada interminável. Tenho certeza que se você assistir a minha aula numa escada daquelas da academia, cara, tu vai secar, tu vai meter o shape. Porque parece que o tempo ali rende, gente. Rende, né? 10 minutos daquela escada parece que passou uma hora, né? Deixa eu ver a galera aí, ó. Muito bem, né? Pessoal, Rodrigo só no... Ótimo, né? Boa noite, boa noite. Então, ótimo, gente. Nossa aula de hoje é sobre desenvolvimento embrionário. A gente vai falar sobre a embriogênese, sobre a embriologia. Cara, e olha o nome, né? Êmbrio. Tem a ver com embrião. Semana passada, lembra que a gente falou sobre formação de gametas? Então eu vou começar a aula de hoje exatamente aonde eu terminei na semana passada, falando dos gametas. E a ideia hoje é mostrar como esses gametas, né? Depois que eles se juntam, o que vai acontecendo, né? Quais são as etapas que a gente vai tendo, né, ao longo do processo da formação do embrião. Tem muitos detalhes nesse processo. Só que a aula de hoje, ela não é uma aula que cai tanto assim. Então fala assim, nossa, eu tenho que aprender muito bem isso. Sim, mas não porque cai. É porque é um pré-requisito para a gente aprender muito bem a aula de reino animal. Vários termos e conceitos que eu vou trazer aqui hoje, você vai precisar de cada um desses termos e conceitos na aula de reino animal. Quando eu falar, por exemplo, de animal diblástico, triblástico, quando eu falar de protostômio, deuterostômio, você vai dizer, o que é isso? Cara, hoje é o dia que a gente vai definir os conceitos. Então, se você está pensando, eu vou embora, eu vou deixar aqui o Rodrigo falando aqui, ó, e vou virar pro lado e vou dormir gostosinho. Não. Cara, se liga na aula de hoje. Não é uma aula que você tem que fazer um grande esforço. Tem alguns nomes e eu vou chamar a atenção do que você precisa saber, tá? Para você brilhar nas aulas de reino animal. Porque ali vão ser muitas aulas e a gente vai falar, por exemplo, sobre artrópodes, sobre vermes. Cara, e tudo isso é bastante pertinente. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá, né? Odeio esse conteúdo, né? Chatinho, né? Ó, o pessoal já se assumiu, né? Ó, tô fazendo aquele... Cara, o doutor mandou uma boa aqui, né? Prof, por que os métodos contraceptivos impedem a nidação? Vamos falar sobre isso hoje, tá? Pelo menos desses processos que impedem a nidação. Gente, vem pro quadro aqui, né? Então, o nosso assunto hoje é a embriologia. E a embriologia vai estudar o desenvolvimento do embrião. E nós vamos ter algumas etapas, né? Olha que legal. A primeira etapa é essa aqui. Eu tenho o espermatozoide, que eu vou chamar de Spitz, tá vendo aqui, ó? SPTZ. E ele vai se juntar ao gameta feminino. E na semana passada tu aprendeu. Tu não pode mais falar óvulo, ouviu? Você vai ter que chamar esse cara aqui de ovócito 2. Porque ele só passa a ser óvulo depois da fecundação.
E lembra também que eu botei na semana passada? Esses gametas, eles são N. Então, o ovócito 2, ele é N, ou seja, ele é haploide, e o espermatozoide também é haploide. E eles se juntam. E essa união, gente, se chama fecundação. E a gente pode aproveitar e falar de alguns métodos contraceptivos que impedem a fecundação. Por exemplo, se você estiver usando camisinha, cara, tu impede que o espermatozoide se encontre com o espermatozoide, com o ovócito 2. Ou seja, é um método de barreira. Só que, gente, camisinha pode falhar, né? Bastante. Um outro método que a gente pode usar que tem uma eficácia maior seria a utilização da pílula anticoncepcional. Porque a pílula, ela é muito eficiente, porque ela impede que o ovócito 2 seja liberado. Então, se impede que ele seja liberado, aí, amigo, fica muito mais difícil engravidar. Então, tanto a pílula, que é um método que evita que o ovócito 2 seja produzido, e a camisinha, que impede que o espermatozoide caia do canal vaginal, cara, são dois métodos que vão evitar a fecundação. Mas, se você fizer amor, aliás, vocês já pararam para ver que a nossa próxima aula vai ser a aula, ó, Loving You. A aula do Dia dos Namorados, já parou pra ver isso? Já parou para ver isso aí, ó? Olha aí, Dia dos Namorados, semana que vem. Será que vai ter alguma surpresa aí, Renan? Será que vai ter, né? Será que eu vou vir de coração, né? Vou vir como, né? De cupido, né? Vai ser a aula, né, do amor, né? Aula do amor, né? Então, gente, olha só. Semana que vem, aula de namorados. E abre teu olho. Porque nós sabemos, não é você, porque você está estudando, você está focado, mas tem um pessoal aí que pode estar aí, ó, fazendo coisinhas, e se não estiver usando nenhum método contraceptivo, olha o que pode acontecer, fecundação. E quando rola a fecundação, vai formar o zigoto. E aí começou, né? Então, se o ovócito, ele é N e o espermatozoide é N, o zigotinho, ele vai ser o quê? 2N. Lembrando que o zigoto, ele também pode ser conhecido, sabe como o quê? Como célula ovo. Cara, e o zigoto, ele é uma célula só, uma célula 2N. E o que vai acontecer a partir da etapa de zigoto? Vai acontecer uma série de divisões mitóticas, várias mitoses, vai rolar muita mitose. E essas mitoses são chamadas de segmentação ou clivagem. Então se liga só. Célula ovo ou zigoto vai sofrer segmentação ou clivagem, que são mitoses, e aí vai crescer uma estrutura, gente, chamada de mórula. Então, calma aí. Se a célula ovo era uma célula só e ela virou a mórula, que é um grande agregado de células, rolou mitose pra caramba. E essas mitoses têm um nome, segmentação ou clivagem. Então, se liga numa parada que, pô, tu tem que estar muito esperto. Gente, nessa etapa, o nome da estrutura é mórula por quê? Porque é como se fossem várias celulinhas presas uma na outra. Um biólogo, né, olhou para aquilo e falou, sabe o que isso lembra? Uma amora. Sabe a frutinha amora? Então o cara olhou para aquela frutinha amora e olhou para isso e falou assim, parece. E aí, inspirado no nome amora, surgiu o nome mórula. Olha aí que merda, né? Que depressão, né? Então a mórula é essa etapa aqui, beleza? E daqui a pouco eu vou para os slides e vou mostrar as imagens para você. Da mórula, o que vai acontecer, gente? Da mórula, vamos ver aqui para cima, né? A mórula, ela é uma bola que é maciça, ela é cheia de células. Então, se eu lançar aqui o desenho de uma mórula, o que tu vai ver, né? Que a mórula, ela é uma esfera cheia de bolinhas dentro. Cheia de bolinha, cheia de bolinha, cheia de bolinha. Olha aí, ó. Cheia de bolinha, cheia de bolinha. Cheia de bolinha aqui, ó, tá vendo? É um agregado de células. É como se fosse uma amora mesmo. E se você cortar ela ao meio, cara, tem célula lá dentro. Ela não é oca, ela é maciça. E a mórula, o que ela vai virar, gente? Ela vai sofrer um processo chamado de blastulação. E quando ela sofre blastulação, ela vira uma estrutura chamada de blástula, que é maior do que a mórula, ela fica grande, só que a diferença é que ela é oca por dentro. Então, quando eu lanço aqui, né, o desenho de uma blástula, você vai notar que ela, ao ser cortada, vai ter um buraco aqui dentro. E esse buraco, para a alegria de vocês, tem nome. E aí eu vou começar a ensinar algumas regras. Toda vez que na aula de biologia você tiver uma cavidade
normalmente termina em cele. E como é uma cavidade da blástula, esse buraco aqui é chamado de blastocele. Essa estrutura aqui. E aí, só para vocês entenderem os nomes, daqui a pouco eu vou mostrar as imagens, o que a tal da blástula vira? Ela vai virar uma estrutura chamada de gástrula. E lindão, lindona, olha o nome aqui, gástrula. Gástrula tem o prefixo gastro. Eita, se é gastro, é porque aqui é a primeira vez que aparece o tubo que, gente? Digestivo. E nesse caso aqui, é um tubo digestivo primitivo. É o primeiro tubo digestivo que aparece no embrião. Hoje, tu tem esse tubo digestivo lindo, né? Que tu coloca comida pra dentro, coloca em quantidade, trabalha bonito, né? Lança aquelas 14 fatias de pizza. E, Renan, teu recorde foi quanto? Quantas fatias num rodízio? Conta aí pra gente. Não lembro, mas acho que umas 8. 8? Cara, quem dá mais? Quem já comeu mais fatia aqui? E o legal, né, é que parece que nós, seres humanos, temos dois estômagos, né? Um de pizza salgada e outro de pizza doce. Cara, chega um momento ali que tu não aguenta mais. E aí tu fala assim, moço, traz agora as doces. Parece que tem um outro estômago que tu ganha uma outra vida ali. E a primeira vez que esse tubo digestivo maravilhoso que tu enche de comida, né? E se botou muita comida, tu sabe o que vai acontecer no final, o que vai sair. Cara, ele começou a ser formado aqui. E aí aquele momento da depressão. Qual é o nome desse tubo digestivo primitivo? Ele é chamado de arquêntero. Ai, Rodrigo, explica o nome. Éntero vem de intestino. Sabe o médico que cuida do seu estômago? Ele é chamado de gastroestômago. Enterologista. Entero quer dizer intestino. E arqueo quer dizer primitivo. Então, o nome do tubo digestivo primitivo se chama arquêntero. E isso acontece na fase de gástrula, porque gastro faz menção a tubo digestivo. E a última etapa, que a gente vai estudar hoje, chama-se neurula. E se é uma neurula, o que vai acontecer aqui? É nesse momento que aparece o tubo nervoso. Ou seja, aqui vai ter já o aparecimento do sistema nervoso, que daqui a pouco vai virar o cérebro, vai virar a medula espinhal. Então, gente, de blástula para gástrula surge o sistema digestório. E de gástrula para neurula aparece o sistema nervoso. Então, primeiro aparece o esboço do sistema digestório para depois aparecer o do sistema nervoso. E só colocando os nomes, daqui para cá eu chamo de gastrulação e daqui para cá eu chamo de neurulação. Então a gente vai até essa etapa aqui de neurula. Deixa eu ver como é que estão as perguntas, que eu já vou mostrar as imagens para você entender tudo. Deixa eu ver como é que tá, né? A Julie mandou, eu nunca vi essa matéria. Eita, né? Sobre a gambiarra, eu tenho que fazer aqui duas coisas. Cadê? Que negócio é esse de gambiarra, gente? Eu, Bruna, sobre a gambiarra. Já passou, né? Deixa eu ver aqui. Eu, Bruna, sobre a gambiarra, eu tenho duas cadelas que nunca cruzaram. E as duas ficam, às vezes, no mais lindo ato de amor. O amor é lindo, né, gente? Ótimo, né? Eu consigo aguentar 3, mas com esforço, né? Deve ser 3 fatias, né? O pessoal gosta de tirar, né? O pessoal gosta de tirar onda, que come pouco, né? Quero ver, né? Na hora do rodízio vai dar aquele prejuízo, tenho certeza. Deixa eu ver mais aqui, né? Kkkk, meu Deus, foi sem querer, ele lendo, kkkk, eita, né? Esse período dura, professor, o que causa gastrite? Cara, gastrite é uma inflamação do estômago, que pode ser causada, né? Por ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, tem bactérias que podem causar isso. Então, uma alimentação ruim pode ser causa de gastrite, né? E o pessoal também mandou aqui, ó, professor, quanto tempo dura cada etapa dessa? Depende de qual animal está falando, né? De qual organismo. Então, a gente teve aqui uma visão dos nomes das etapas do desenvolvimento embrionário. E agora, vamos para os slides? Renan, joga o slide na tela para a galera aqui. Daqui a pouco a gente volta lá para o quadro para tu dar aquele print. Quando a gente fala de embriologia, o animal que é a nossa referência é esse bicho aqui. Rodrigo, que bicho escroto é esse? Ele vive na água do mar, ele parece um peixe, vive no mesmo lugar que é um peixe, mas não é um peixe. Esse bicho se chama anfioxo. Então ele é classificado como um cordado primitivo. Ele é do mesmo grupo que a gente, né? Nós somos cordados, os peixes também. Só que ele ainda falta algumas coisas na vida dele.
Só que ele é muito estudado na embriologia, porque como ele é um animal muito primitivo, ele ainda guarda características de embrião. Então, isso aqui, ó, é o formato dele, tá? Parece um filé de peixe, né? Um filézinho aqui, ó, de sardinha. Então, esse cara aí é o Ophioxo. E a aula de embriologia é muito baseada na estrutura dele, tá? E aí, vamos lá. O que seria a primeira etapa, né? A primeira etapa que eu acabei de falar para vocês é quando o zigoto, que é a célula-ovo, que veio ali da fecundação, ela dá origem à mórula. E olha só o que é a mórula, gente. Quando a gente corta uma mórula de Anfioxo, o que você vai ver? Várias celulinhas aqui dentro. Então um biólogo olhou para esse negócio e falou assim, cara, essa mórula, ela parece uma amora. E agora uma dúvida, gente. Para rolar fecundação, o gameta masculino e o feminino tem que se encontrar onde? Onde que eles se encontram, pessoal? Vocês sabem em que lugar do corpo da mulher o gameta feminino e o masculino se encontram? Isso acontece na tuba uterina. Então, o cara ejaculou na vagina. O espermatozoide sobe pelo canal da vagina, ele entra no útero e aí eles vão para a tuba uterina. E lá ele se encontra. Então, dentro da tuba uterina é onde rola a fecundação. E tem um procedimento para esterilizar as mulheres feitos ali. Lembra que semana passada eu falei de um procedimento cirúrgico para esterilizar os homens? Que era cortar o quê? Cortar o pênis? Não, pelo amor de Deus! Era cortar o canal deferente, que é aquele canal que passa o espermatozoide. No caso da mulher, o procedimento cirúrgico que é feito é a chamada ligadura tubária. Ou como o pessoal chama também, né? Ligar as trompas. Porque a tuba uterina antigamente era chamada de trompa de falópio. E aí o cara corta e costura aquilo ali para impedir, né, que role esse encontro. É um outro método contraceptivo. E fazer ali é bastante estratégico, porque é justamente ali que tem a fecundação, né? E eu quero trazer uma notícia triste. O normal é a fecundação acontecer na tuba uterina. Então, por exemplo, a célula ovo, o zigoto, se forma na tuba uterina e esse zigoto, ele vem para dentro do útero. Você vai ver que a tuba uterina, ela é cheia de cílios, que devem estar batendo para trazer esse embrião, para trazer esse zigoto para dentro do útero. Só que às vezes, o que acontece? Esses cílios não batem direito. E aí o embrião fica na tuba uterina. E aí o bebezinho se implanta ali e começa a crescer. Gente, isso dá uma merda terrível, porque a tuba uterina é um lugar estreito. Se o embrião estiver lá dentro e começar a crescer, o que o embrião vai fazer com essa tuba uterina, gente? Vai arregaçar tudo. E isso é uma emergência. Eu preciso resolver isso na hora. Porque se a mulher tiver uma gravidez na tuba uterina, isso é chamado de gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez fora do lugar. Porque a gravidez correta é no útero, tá na tuba uterina, tá errado. Então essa gravidez ectópica é a chamada gravidez tubária, é a gravidez da tuba uterina. Então, se uma mulher tiver com gravidez tubária, eu preciso operar ela na hora que eu descobrir. Porque senão esse embrião vai crescer e vai arregaçar a tuba uterina e a mulher vai morrer. E uma notícia triste. Na hora que a gente faz esse procedimento, a gente tem que tirar o embrião. A gente vai ter que abortar esse embrião. E aí o pessoal fica preocupado, né? Fala assim, poxa, tadinho do bebê, ele morreu. Você, nesse caso, só tem duas opções. Você pode escolher matar o filho e a mãe e não fazer nada, os dois morrem, ou só o filho morre. Então tu escolhe, morre todo mundo ou morre só o filho, né? Então, normalmente, o que os médicos e cirurgiões escolhem, os obstetras? Cara, vai morrer um só, ao invés de morrer os dois. Então a gente tira o embrião dali. Cara, uma vez eu estava dando aula, o pessoal falou, pô, mas não dá pra tirar o embrião da tuba uterina e colocar ele dentro do útero? Gente, não dá. Esse negócio não é Lego, que tu desencaixa da tuba e encaixa no útero. Esse negócio não é Lego, não dá. Então, gravidez tubária é uma parada perigosa. E a primeira etapa, que é a fecundação, rola lá na tuba uterina. Aí forma o zigoto. Aí o zigoto começa a fazer as segmentações ou clivagens, tá vendo aqui? E aí vira isso aqui, dentro da tuba uterina. E os cílios estão empurrando. E aí depois, gente, o que vai acontecer? Vai virar a blástula. E olha a diferença. Isso aqui é uma bola maciça, cheia de células dentro, e a blástula, ela tem um buraco aqui dentro. Ela é oca por dentro. E agora uma notícia muito importante. A blástula dos mamíferos, ela já está dentro do útero. E ela até muda de nome. Ela é chamada de blastocisto. E essa blástula dos humanos, né, é a hora que ela se implanta no útero. E esse processo que a blástula se implanta no útero, isso é chamado de nidação. É a hora que o embrião se conecta na mãe.
E existem alguns procedimentos que impedem a anidação. Você já deve ter escutado falar sobre DIU, o dispositivo intrauterino. Você já deve ter escutado falar sobre pílula do dia seguinte. Esses dois métodos, eles não impedem a fecundação. A fecundação rola. Eles impedem o quê? A anidação, que é a hora que a blástula dos mamíferos tenta se fixar no útero. E se esse embrião não se fixa no útero, ele morre. E aí entra uma polêmica. Se é um método que não evita a fecundação aconteceu, formou o zigoto. E isso já é um potencial ser vivo. Então o DIU, especialmente o DIU de cobre, que é um DIU mais antigo, mas até hoje se usa, e a pílula do dia seguinte, eles acabam sendo chamados, né, de métodos abortivos, porque eles não impedem a fecundação, eles impedem a nidação, porque já passou pela fase de zigoto, passou pela fase de mórula e já está na fase de blástula. E a blástula está louquinha ali para encaixar no útero, mas não consegue, porque tem um DIU ali atrapalhando e tem uma pílula do dia seguinte que está criando condições adversas para isso. Deixa eu ver como é que está o chat, porque quando eu falo desses assuntos, o chat bomba. Deixa eu ver, né? Olha aí, morreu uma garota de DIU, olha aí, né? Bicho, eu lembro do meme da pílula do dia seguinte. Ele alugou um triplex na cabeça das mulheres. O que é isso, gente? Deixa eu ver aqui, professor. Pílulas impedem qual processo? Ó, se for pílula normal, a pílula anticoncepcional, ela impede a ovulação. Ou seja, a mulher nem ovula. E aí, se não ovula, nem fecundação tem. Agora, se ela tomou a pílula no dia seguinte, por exemplo, eu tive relações sexuais e eu esqueci de usar camisinha e eu não tomo pílula regularmente. Então, amigo, deu ruim, pílula no dia seguinte. Ela não vai impedir a fecundação, então o espermatozoide do boy vai juntar com o teu gameta feminino, vai ter zigoto, vai ter mórula e vai ter blástula. E a blástula vai querer, se implantar no útero. Na hora que se implantar no útero, começa um processo chamado de gravidez. E daqui a 9 meses, você sabe o resultado. Gente, só que se você tomar a pílula, essa blástula não implanta no útero. Então você não engravida, tá? Então a gente acaba tendo um processo que evita a anidação nesse caso aí, né? Toma a pílula no dia passado, né? O Bruna Anjos, a pílula, aliás, o DIU, ele impede a anidação, o DIU de cobre. Mas existe um outro DIU, que é o chamado DIU de hormônio, e o nome do DIU de hormônio mais famoso é o Mirena. E aí o hormônio do DIU, que fica lá dentro do útero, ele acaba funcionando igualzinho uma pílula, porque ele é um método hormonal. Então ele vai impedir que a mulher ovule. Então, se ela não ovulou, nem fecundação vai ter, né? Olha aí, né? Prof, caso o vosso 2 já tenha chegado no útero, é possível ocorrer a fecundação dele nesse local? É difícil, tá? É difícil, porque o útero, né, ali, ele não tem condições favoráveis para uma fecundação. Então, normalmente, esse encontro rola na tuba uterina, tá? Minha mãe teve gravidez tubária. Professor, essa gravidez fora do útero é muito comum? Cara, eu não vou dizer que é muito comum. É comum, acontece. Então, pessoal que quer medicina aqui, né? Cara, se você der um plantão, por exemplo, numa clínica de obstetrícia, de ginecologia, cara, numa emergência, vai aparecer casos disso, né? E aparece com uma certa frequência. Agora, oligolé, vitelo, isso aí certo? Caiane, né? Cara, olha as perguntas, né? Como é que o Tadalafila funciona? Gente, não tem nada a ver com a aula de hoje não, né? O pessoal tá perguntando aí, ó, né? Pílula seguinte, minha pílula do dia seguinte, vai fazer 28 anos, olha aí, né? Vou mudar meu nome, porque às vezes eu acho que eu sou o kkkk, né? Muito bom, né? O Implanon, né? Cara, isso aí a gente vai falar bastante quando a gente chegar nas aulas de reprodução, né? Deixa eu ver aqui. Cara, olha só, o corpo da mulher é tão complexo e do homem é tipo 2 bolas e um tronquinho, pelo amor de Deus, gente. Olha só, né? O pessoal tá demais, tá demais, tá demais. Deixa eu ver aqui, né? O pessoal tá achando que tá a Laura Miller, né? Olha aí, olha. Foi de arrasta, né? O pessoal tá demais. Vai cair o chat, gente. Vai cair. Vai cair porque não tá dando não, né? Estéreo, porque... Para gerar o feto é necessário o gameta de... Claro, tem que ter o gameta masculino e feminino. E agora, vamos ver uma visão geral do processo aqui, ó. Aqui, gente, tá aparecendo o zigoto. Aí o zigoto começa a fazer divisões, ó.
Divide, divide, divide. E o que ele virou aqui, ó? Olha uma visão tridimensional. Parece uma amora mesmo, né? É a mórula isso. E se eu cortar ela, tem células dentro. E aí a mórula, o que ela vira, gente? A blástula. E ela tem um buraco aqui dentro. E aí vai acontecer agora o processo de gastrulação. E olha só o que está acontecendo. Esse lado daqui é como se eu estivesse empurrando ele para lá. Então olha só, ó, tá aqui bem redondinho. E se eu der um empurrão, ele dá uma achatada. Se eu der mais um empurrão, começa a entrar, tá vendo? Então é como se eu tivesse uma bola, que estava assim, e eu vou juntando ela em duas camadas. Então eu vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando, e de repente, ó, pum, empurrei tudo. Então a minha bola que estava assim, ficou assim. Então eu tenho aqui, ó, duas camadas, tá vendo? Então o que seria a gástrula, pessoal? É isso aqui. E essa cavidade que está aqui dentro é o intestino primitivo, é o tal do arquêntero. E se isso aqui é o intestino primitivo, isso tem um buraco. Esse buraco que está aqui, ó, é chamado de blastóporo. E eu preciso que você fique esperto. Porque, olha só, se você pegar o blastóporo... Renan, traz a galera aqui. O que é o blastóporo? O blastóporo, gente, é o orifício do intestino primitivo. E quando eu falo orifício do intestino, tu já pensa logo no quê? Tu já pensa logo no quê? No ânus. Tudo bem, não tem problema. Então, em alguns animais, o blastóporo ele vai dar origem ao ânus. Só que em alguns outros animais, esse mesmo orifício vai virar a boca. Então, tem gente que o blastóporo vira o ânus, e o ânus aparece primeiro, e depois vai aparecer a boca. E alguns animais, o blastóporo vira a boca. E às vezes para por aí, tá? Só que alguns animais, o blastóporo vira a boca e depois aparece o ânus. E, gente, ter ânus é bom ou é ruim? Gente, ter ânus é maravilhoso. Por quê? Porque se você não tivesse ânus e só tivesse boca, o alimento entraria pela boca, seria digerido e teria que sair por onde? Pela boca. E olha, tem alguns animais assim. Olha que nojo, né? Ele caga pela boca. Eu sei que tem pessoas que falam tanta besteira, tanta merda, que parece que é assim, mas não, né? E o que é legal? O legal é ter ânus, gente. Que você coloca o alimento pela boca, ele é digerido e o que ele faz? Puct, sai pelo ânus. Então, isso que é bom. Alimento entrando pela boca e os resíduos saindo pelo ânus. Então, qualidade de vida é ter boca e ânus. Só que no reino animal, tem animais que só têm boca, mas tem animais que têm o tubo digestivo completo, que começa numa boca e no ânus. E o cara que tem os dois, o blastóporo dele pode virar o ânus, a boca surge depois, ou o blastóporo dele pode virar a boca. E aí o ânus que aparece depois. E agora começa a entrar a parte que os alunos adoram. Gente, quando o blastóporo dá origem à boca, o animal é chamado de protostômio. E quando o blastóporo dá origem ao ânus, é chamado de deuterostômio. Esses nomes que eu botei aqui, você pode achar que são inúteis, mas eles começam a ser importantes na aula de reino animal que a gente vai dar daqui a algumas semanas. Já tá chegando, tá? E agora, deixa eu ver como é que vocês estão. Deixa eu liberar aí o print para vocês, né? Dá lá o print, deixa eu ver aqui. Nem jantei ainda, né? Deu deuterostômio, né? Tem que ir no banheiro, cara. Pedro Henrique mandou, o Dinho é um método abortivo, né? É, tem gente que diz que é. Quem tem é deu, né? Eu dou aquela cagada. Nossa, gente, que é isso, né? Só, pelo seguinte, deixa eu ver. O chat só fica movimentado na aula de biologia, Renan? Aí, o pessoal mandou aí, ó. Mas o pessoal se empolga, né? Se empolga. Olha aí. Senhor, que horror. KKKK. Então vambora. Deu print, voltamos. Então, gente, quando você olha para tal da gástrula, tá vendo que ela agora tá aqui com duas camadas? Tem uma camada de dentro que está em amarelo. Essa camada de dentro que está em amarelo é chamada de endoderme, porque se está dentro, é endo. E a camada que está por fora em azul é chamada de ectoderma. Então são dois tecidos embrionários, o endoderma que está por dentro e o ectoderma que está por fora.
E aí o que a gente faz nesse momento? A gente muda o plano de corte, porque aqui está o orifício, tá vendo? Ó, se eu cortar ela aqui, a imagem que eu tenho é essa, tá? Então essa estrutura que aqui dentro, né, nesse buraco é o tubo digestivo, eu vou chamar de gástrula. Tudo bem, gente? Então aqui a gente tem uma imagem muito clara de como funciona esse negócio da gástrula dos mamíferos. Aqui está o blastóporo, tá vendo aqui o orifício, que pode dar origem à boca, aí tu é protostômio, ou pode dar origem ao ânus, deuterostômio, tá legal? E aqui, ó, em amarelo é o endoderma, que é o tecido por dentro, e aqui por fora é o ectoderma, que é o tecido por fora. E o que vai acontecer nesse embrião, gente? Vai acontecer um fenômeno que é a próxima etapa, que é a neurulação, é a formação da neurula. E agora tem que começar a aparecer o sistema nervoso. E aí o que vai acontecer? Tá vendo que tá aparecendo agora um tecido aqui, ó, vermelho? Tu chama isso de vermelho ou de rosa? Acho que é rosa, né, Renan? Na tua tela tá vermelho ou tá rosa? Tá bom, é rosa. É rosa, né? É rosa. Cara, esse tecido aqui é o terceiro tecido que aparece. Se o que está por fora é o ectoderma, o azul, o que está por dentro é o endoderma, que está amarelo, o que está no meio entre eles é o chamado mesoderma. Então, se você tiver os três tecidos embrionários, endo, meso e ecto, tu vai ter uma classificação. Só que alguns animais não formam esse rosinha aqui. Eles ficam só no amarelo e no azul. Então eles só vão ter endo e vão ter ecto. Eles vão ser chamados de um nome. Então eu posso ter dois tecidos embrionários, ecto e endo, ou eu posso ter os três, ecto, meso e endo. E aí eu vou ter os três tecidos embrionários. E quais são os nomes, gente? Vamos no quadro anotar esses nomes, porque é importante que vocês tenham isso. Então olha aqui. Deixa eu apagar. Então olha aqui, se você tiver só o endo mais o ecto, ou seja, são dois tecidos, esse organismo vai ser chamado de diblástico. Lembrando que di quer dizer dois. Se você tiver o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, ou seja, os três tecidos embrionários, quando você tem os três, adivinha o nome? Se com 2 era diblástico, com 3 vai ser o quê? Triblásticos. E o maneiro, gente, é que cada tecido desse, ecto, endo, meso, vai formar órgãos específicos, que a gente vai ver quando falar de organogênese. Então você vê que cada um deles ali vai ter que formar um órgão específico. Por exemplo, né? Tudo relacionado ao seu sistema nervoso vai vir do ecto. O teu tubo digestivo, boa parte vai vir do endoderma. Seu sangue, ossos, cartilagens, músculos vêm do mesoderma. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês. E eu já sei que vocês estão ansiosos, querendo aprender esses detalhes todos, né? Então eu já deixei registrado aqui, ó. Quiser dar aquele print maroto, manda aí, né? Que a gente volta agora para os slides, né? Olha aí. Então, vamos seguir, né? E como é que se dá então a tal da neurulação? Aqui está a nossa blástula, aliás, a nossa gástrula. Tá aí, ó, um tecido interno que tá aqui, ó, e um tecido externo. O que vai acontecer? Essa região daqui, ó, ela sofre um achatamento, tá vendo? E aí ela faz uma dobrinha para dentro. E ela vai fazendo uma dobrinha para dentro, tá vendo aqui, ó? E ela forma um tubo. Isso aqui é o tubo nervoso. Cara, se eu tenho tubo nervoso nesse momento, isso vai ser chamado de neurula. Porque o nome neuro tem a ver com sistema nervoso. Então, se há a neurula aqui, é porque eu tenho o tubo nervoso, tá? Que é isso aqui. E o nosso tubo nervoso, ele fica na região das costas. É o chamado tubo nervoso dorsal. Caraca, que maneiro! Mas tem mais coisa acontecendo. Então, essa parte azul aqui, ó, desce, forma esse tubinho, que é a neurula, que é o tubo nervoso. Essa região vermelha aqui, ó, que é o mesoderma, ela começa a fazer uma dobra aqui e outra aqui. Você pode ver que nessa imagem já fica mais claro. E aí ela faz, ó, uma bordinha aqui. E o maneiro, gente, é que essa estrutura rosa, ela tem um buraco aqui no meio. Esse buraco aqui no meio, cara, cai demais. Essa estrutura rosa que tem um buraco aqui no meio,
O buraco aqui no meio é chamado de celoma. E isso é a cavidade do corpo no qual os órgãos vão se formar. Então, alguns animais têm o celoma verdadeiro, outros animais nem têm celoma e outros animais têm um celoma falso. Olha que treta, né? Então, o celoma vai estar aqui, ó, que é essa cavidade. E essa parte que é amarela, ela faz uma dobrinha para cá, que está formando o verde. E essa estrutura verde que fica aqui no final, ela seria a chamada notocorda, que é o eixo de sustentação do embrião, que no nosso corpo vai ser trocado pela coluna vertebral. Então, olha que coisa linda. Isso aqui é um embrião, gente, cortado. Tenta imaginar que ele está cortado, a cabeça está para cá e a bundinha dele está lá para trás. E isso aqui seria as costas dele, tanto que o nosso tubo nervoso está aqui, ó, tá vendo? O tubo nervoso está aqui e o seu tubo nervoso passa aqui por trás. E aqui seria a barriguinha dele, né, a região ventral. Então aqui está o tubo nervoso e aqui está a notocorda, que vai funcionar como se fosse a coluna vertebral dele. Então, gente, essa imagem daqui é a neurula já plenamente formado. A massa rosa é o mesoderme, essa massa verde aqui é a notocorda, que é o eixo de sustentação. Isso aqui é o tubo nervoso, que na gente vai sofrer uma dilatação aqui em frente, que vai formar o cérebro, mas o restante ele continua como um tubo, que vai dar origem à medula espinhal. E esse amarelo aqui, ó, é onde está o teu intestino aqui dentro, tá? Então, gente, o embrião tem essa cara. E deixa eu mostrar mais algumas imagens para ver se isso fica claro de vez, né? Olha só, a imagem que eu quero é essa. Aqui eu tenho um zigoto ou célula-ovo, que ele faz sucessivas divisões, e aí ele vira a mórula, que lembra o quê, gente? Uma granada, na minha opinião, né? Mas na verdade lembra uma amora, por isso que o nome é chamado de mórula. Aí, essa mórula, ela faz mais divisões e vira a blástula. Se eu pegar a blástula e cortar, você vai ver que ela tem um buraco dentro. Eu até falei do nome, lembra? Blastocele. E o que vai acontecer com essa blástula? Essa extremidade daqui, ela vai sendo empurrada para cá. E aí, olha o que acontece, gente. Na hora que eu empurro, forma-se quem? A gástrula. E esse buraco que está aqui, ó, é o orifício do embrião. Que eu falei para vocês que se chama o quê? Blastóporo. Que alguns animais podem formar o ânus a partir dele, outros podem formar a boca. E quando a gente analisa essas duas camadas, o tecido que está em azul por fora é o ectoderma. E o que está em amarelo por dentro é o tal do endoderma. Lembra? Ecto fora, endo dentro. E isso que está aqui, ó, é o intestino primitivo, o tal do arquêntero. Nossa, que legal! E quando a gente pega um organismo, e aqui, por exemplo, eu peguei uma planária. Se você cortar a planária, tu vai ver que o corpo dela tem os três tecidos. Tem o azul, que é o ectoderma. Tem o amarelo, que é o endoderma. E tem o rosa, que é o mesoderma. Só que como dentro desse mesoderma não tem nenhuma cavidade, não tem nenhum espaço, esse cara aqui, ele é chamado de acelomado. Lembra que A é A de negação. É o cara que não vai ter celoma. Não vai ter. Então, os plateumintos, que seria a planária, teria ali, né? Não sei se você lembra de um verme chamado tênia. Lembra de um verme chamado Schistossoma mansoni, que causa a esquistossomose? Essa galera toda é plateuminto e são acelomados. Agora, olha esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma lombriga, né? Lombriga, ah, que nojo, né? Cara, a lombriga aqui, se você cortar, ela vai ter o azul por fora, que é o ectoderma, ela vai ter o rosa, que é o mesoderma, e aqui ela vai ter o amarelo, que é o endoderma. Esse espacinho que está aqui é uma cavidade. Só que, gente, não é uma cavidade formada só pelo celoma. É uma cavidade que tem parte do mesoderma, parte do endoderma. Então, é uma cavidade que a gente considera como sendo falsa. Então, esse animal, ele é conhecido como pseudocelomado. Então, o prefixo pseudo quer dizer falso. Então, os nemateumintos, e aí o grande exemplo é a lombriga, é um animal que tem um celoma falso. Nossa, né? Mó falciane. E o último grupo, trouxe aqui, ó, minhoca, um anelídeo. E aí vai valer minhoca, vai valer, por exemplo, artrópode, molusco, né? Cordado. Se você cortar essa galera, o que você vai ver, gente? Você vai ver as três camadas. O azul, que é o ecto, o rosa, que é o meso, e por dentro o amarelo, que é o endoderma. Só que você está percebendo que essa cavidade aqui, ó, que apareceu, ela tem o rosa por todos os lados? Se essa cavidade tem o rosa por todos os lados, é uma cavidade que é formada só pelo mesoderma.
Se é só o mesoderma, isso aqui é um celoma verdadeiro. Então esse animal aqui é chamado de celomado. Nossa, que lindo. Então, com as 3 imagens na tela, eu vou chamar a atenção de novo. Dentro do rosa, tem cavidade aqui? Não. Então não tem o celoma, é chamado de acelomado. Tem cavidade aqui? Tem. Só que é uma cavidade que não é só no rosa. É uma cavidade que envolve o amarelo, que é o endo. Então é chamado de pseudocelomado. E esse cara daqui, a cavidade é só no rosa. Então ele é um celomado verdadeiro, tá? Não fica preocupado em decorar quais são os animais que tem isso aqui, não. Porque quando eu falar de reino animal, eu vou puxar esses nomes de volta. E aí eu quero que você lembre o conceito dos nomes. E aí os exemplos dos animais eu vou dar na aula com vocês. E eu imagino que depois desse monte de nome, a galera deve estar alucinada no chat. Vamos ver como é que tá isso aqui, gente. Parece um cabo USB, macarrão ao molho branco. Olha que nojo, gente. Vontade de comer passa. Ele é um divo. Vanessa, ele é demais. Celoma é o que mesmo? Eduardo perguntou. Celoma, deixa eu ver onde que tá. Onde que eu tô? Ó, celoma, Eduardo, é uma cavidade formada só pelo mesoderma. Acho que eu nunca cheguei tão perto de vocês assim. Né? Olha aí. Né? Olha isso aqui bizarro. Então, celoma é uma cavidade formada só pelo mesoderma. E ela tem que ter mesoderma de todos os lados. Tudo bem? Ficaram assustados com a minha cara tão perto assim? Muito bom, né? Vontade de negligenciar... Não, gente, persevera, né? Tá ficando calvo? Quem falou que eu tô ficando calvo, gente? Cadê? Ó, tem uma entradinha aqui, mas é só dar uma ajeitada, lembra? Já foi pior, né? Calvão de cria, né? Gente, fica tranquilo, né? Jump scare. Gente, para a gente poder finalizar essa aula, eu queria trazer um papo que até perguntaram no chat, mas eu ignorei, porque deixei para cá. Quero falar rapidinho com vocês sobre a formação de gêmeos. E aí? Alguém que está assistindo a aula aí hoje é gêmeo de alguém? A gente tem, basicamente, né? A gente tem basicamente 2 tipos de gêmeos. Tem aqueles gêmeos que são iguais, né? Que são chamados gêmeos univitelinos, também chamados de monozigóticos, e tem os gêmeos que são diferentes. Inclusive, às vezes eles nascem, um é mulher e outro é homem, né? Então vamos ver aqui, ó. O primeiro tipo de gêmeo que nós temos são chamados gêmeos monozigóticos, também conhecidos como univitelinos. São gêmeos que são iguais. E o que acontece nesse caso? Mamãe vai lá e ela ovulou. Então aqui está o ovócito 2 de mamãe, espermatozoide de papai. O que rolou? Juntância. Juntou, formou o zigoto. Tá legal? Esse zigoto, olha o que ele vira. Ele vira a nossa amorinha, tá vendo aqui? Ele vira a amorinha. E essa amorinha, gente, parte ao meio. Ao partir ao meio, a gente vai ter quem? Embrião 1. E aqui eu vou ter quem? O embrião 2. Gente, por que o nome é monozigótico? Porque esses 2 embriões vieram do mesmo zigoto. Cara, se eles vieram do mesmo zigoto, eles têm o mesmo material genético. Então esses 2 embriões são iguais. Se o embrião 1 for homem, o embrião 2 tem que ser homem. Se o embrião for mulher, o 2 tem que ser mulher. Eles são geneticamente iguais, tá? Então, gêmeos monozigóticos, rolou uma fecundação só, tá legal? Agora, qual é o outro tipo de gêmeo que nós temos? A gente tem os gêmeos que são chamados de dizigóticos ou bivitelinos. O que acontece aqui? Gente, isso aqui é muito bizarro. A mulher normalmente não ovula uma vez a cada ciclo. Então imagina, você nesse ciclo sem querer ovulou 2 vezes. Soltou um ovócito 2 aqui, outro aqui. Puf, puf, ovulei 2 vezes. E aí você teve o quê? Uma conjunção carnal. Fez amor, né? Fez aquele love. E na hora que o boy ejacula,
Tem uma cacetada de espermatozoides, olha aí. O normal é sempre o homem liberar vários espermatozoides. E o esperado das mulheres é liberar um gameta só. Só que aqui você liberou 2 gametas. Olha que bosta. E se você liberou 2 gametas e não estava usando nenhum método, o que vai acontecer? Aqui vai ter um zigoto, que eu vou chamar de zigoto 1. Aqui vai ter outro, que eu vou chamar de zigoto 2. Então a mulher ficou grávida de 2 crianças, zigoto 1 e zigoto 2. E como eles vieram, né, de fecundações diferentes, eles são chamados de dizigóticos. E esses gêmeos, pessoal, são diferentes. E pasmem, esse aqui pode ser homem, esse aqui pode ser mulher. Pode ser mulher, mulher, homem, 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 mulher, pode ser tudo aqui, né? E o mais esquisito, e isso já aconteceu, tá? Gente, escuta só esse caso. Uma mulher, ela teve um caso que ela ovulou mais de uma vez. Que é isso aqui, né? Liberou 2 ovócitos 2. A gente chama isso de superovulação. Então a mulher ovulou 2 vezes. E o que aconteceu? Ela foi num evento que muitas pessoas fazem sexo. E tinha várias pessoas ali naquele evento. E o que aconteceu? Ela foi fecundada por espermatozoides de homens diferentes. Então ela foi nesse evento aí que tem uma galera ali, né, que fica nesse pique. E a mulher ficou grávida de gêmeos. Só que na hora que nasceu, as crianças elas eram muito diferentes. Se eu não me engano, uma, né, era de etnia branca e outra era de etnia preta. E quando foi feita a análise de DNA, gente, elas eram filhas, né, essas crianças eram filhas de pais diferentes. Então a mulher, olha que azar, né? No dia que ela ovulou 2 vezes, ela foi numa suruba. E o que aconteceu? 2 fecundações praticamente ao mesmo tempo, só que com o quê? Gametas de machos diferentes. Então ela ficou grávida de gêmeos e os pais eram diferentes. Olha que assunto, gente, bizarro, que babado fortíssimo, né? A galera agora deve estar, né? Aí, ó. E tem gêmeo aqui, né? Pessoal, e gêmeos siamês? É quando esses embriões aqui, ó, continuam colados, eles não se soltam. Gente, a história foi bizarra. Com essa, eu preciso terminar essa aula, né? Deixa eu passar aqui, né? Olha aí os gêmeos monozigóticos, os gêmeos dizigóticos, já expliquei para vocês. Então, gente, fechamos aqui. Semana que vem, na Bio1, a gente vai falar sobre os anexos embrionários e quais são os órgãos que são formados por esses tecidos do embrião. Tudo bem? Então, pessoal, até daqui a pouco na aula de Biologia 2. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.